Concedo a palavra ao ilustre deputado Walter Feldman, PSDB, São Paulo. Muito obrigado, deputado Inocêncio de Oliveira. Aprendi, desde quando fui presidente da Assembleia de São Paulo, a compreender melhor o expediente da cultura de paz. Criamos o Conselho Estadual pela Cultura de Paz na nossa Assembleia, vinculada ao Parlamento, e Vossa Excelência promulgou projeto de lei nosso, criando o Conselho Nacional pela Cultura de Paz, aqui vinculado à Câmara Federal. Todos sabem, nessas homenagens que fazemos a conterrâneos diretos, que também temos as nossas homenagens a conterrâneos não tão diretos, não tão próximos. São aqueles que prestaram grande serviço à humanidade. E eu cito especificamente Nelson Mandela, Gandhi, Václav Havel, Madre Teresa de Calcutá, pessoas que não são apenas citadas como símbolos da história, mas símbolos de comportamento, de compaixão, de perdão pela compreensão das relações humanas e, particularmente, no aspecto dos direitos humanos. Quando um ser humano agredido em qualquer parte do mundo, não apenas pelo expediente da globalização, mas porque nós compreendemos as relações humanas num nível mais aprofundado, nós devemos ter a nossa voz levantada. É nesse sentido que eu venho a essa tribuna, nesse momento, para citar mais uma grande figura de importância internacional. Falo do 14º Dalai Lama, que em 1959 teve que fugir do Tibete, se refugiando na Índia, num local chamado Dharamsala, para poder construir a resistência em relação às agressões que desde 1949 já eram praticadas, perpetradas na região importante, estratégica do ponto de vista geopolítico e ambiental, que é a região do Tibete. Em 1959, a partir de uma peregrinação ocorrida desde aqueles tempos imemoriais até os dias de hoje, o 14º Dalai Lama vem pregando a possibilidade de um diálogo com a China. E é nesse sentido que eu participei há um mês atrás, representando a Câmara Federal. Mas depois de uma compreensão do que aquela representação poderia ocasionar, abri mão dessa representação e tive uma representação direta própria no 6º Congresso Mundial dos Parlamentares Amigos do Tibete e pelo diálogo China-Tibete. Fui o único representante brasileiro num seminário apoiado pelo governo do Canadá, com mais de 50 parlamentares do mundo, senadores e deputados federais, e eu pude aprofundar, fazer uma verdadeira imersão no acontecido nesse período e qual é o estado da arte da relação do Tibete, particularmente com a China e com o Sudeste Asiático. E é nesse momento que eu peço a autorização de Vossa Excelência para vestir o xale da fraternidade, o xale que me foi oferecido pelo próprio Dalai e oferecido a todos os membros daquele congresso, para que possamos construir uma verdadeira corrente de apoio para que o diálogo se restabeleça. Para aqueles que não têm informações aprofundadas, hoje o Tibete é uma instituição, uma estrutura, uma província, um estado do governo chinês, da República Popular da China. No passado não foi assim, era um estado autônomo, independente, tinha a sua própria realidade geográfica, política, administrativa, cultural e religiosa. Com o tempo, isso foi reduzindo e hoje, com a invasão de chineses estimulada pelo próprio governo chinês, 92% da população que vive no Tibete é originária da China. Portanto, 8% apenas da população é de origem tibetana. Portanto, com uma preocupante, uma extraordinária, uma gravíssima dimensão de destruição da cultura, da tradição. Só para encerrar, senhor presidente, que são fundamentais não apenas para que possamos compreender o papel da cultura na organização dos povos, mas para compreender que hoje a batalha se dá
na luta pela autonomia, não pela independência do Tibete. O próprio Dalai não reivindica mais a independência, mas que seja respeitada a sua cultura, a sua tradição, a sua religião e, principalmente, nesse momento, a questão do desenvolvimento sustentável. 50% da população mundial, presidente Inocêncio, é abastecida por rios que nascem nos glaciares do Himalaia. 50% abastecida por esses rios e precisa, portanto, de uma proteção que não seja apenas para a China, mas seja também para a Índia, para o Paquistão, para Bangladesh, para todos os países que compõem o Sudeste Asiático, que representam, deputado Amin, 50% da população mundial. Estamos lançando à frente com 215 assinaturas. E eu espero que o Brasil dê uma grande contribuição à paz mundial, à cultura de paz e o restabelecimento do diálogo entre a China e o Tibete.